Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz. Vou conhecer a ti, teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Entrego tudo a ti. Entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu sei que meu Deus é
passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar e encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas. Eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas. Eu sei que meu Deus é fiel. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Deus é fiel, acima de todas as coisas. Eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas. Eu sei que meu Deus é fiel.
Olá, igreja, graça e paz. Tudo bem com os irmãos? Eu estou aqui para apresentar o Caio Vinícius Ferraz. O Caio, ele é membro da Comunidade Batista da Paz, ele está no 4º ano do ensino teológico, ele estuda pela Unicesumar. Caio é uma pessoa muito séria nos estudos, ele é uma pessoa muito intensa naquilo que faz, muito dedicado, e ao longo desses anos ele tem se dedicado ao estudo de teologia, exposição da Palavra de Deus, línguas originais. Enfim, eu tomei a liberdade de convidá-lo para que ele traga uma palavra aos irmãos. Peço então que os irmãos deem a total atenção, estejam atentos ao que ele tem para repartir, para compartilhar com os irmãos. E espero que seja um tempo de aprendizado, um tempo de edificação, um tempo de desafio para os irmãos. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe os irmãos ao ouvi-lo e o Caio na exposição deste texto. Um grande abraço para a igreja. Boa noite, irmãos. Meu nome é Caio Ferraz e a partir de agora eu estarei com os irmãos fazendo a exposição das Escrituras. Nós faremos o estudo da carta de Paulo aos Filipenses. Nós faremos a leitura no capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 13. Portanto, eu gostaria muito que você acompanhasse a leitura do texto na sua Bíblia aí. Tá ok? Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 13. Eu farei a leitura na Bíblia versão Almeida atualizada. E está escrito assim, a partir do versículo 10. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora uma vez mais renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, nós acabamos de ler o finalzinho da carta de Paulo aos Filipenses. A carta tem 4 capítulos. E Paulo ele já orou pelos filipenses, ele já falou sobre a sua situação, já falou sobre o progresso do Evangelho, ele já falou sobre a unidade cristã, já exortou a igreja de Filipos, já falou a qual exemplo que nós devemos seguir como cristãos, ele já falou sobre a verdadeira justiça, os inimigos da cruz, ele já exortou a igreja em amor, ele já ensinou o que a igreja deveria pensar, e agora, por fim, ele está agradecendo a igreja de Filipos. Por que Paulo está agradecendo os filipenses? Porque Paulo, irmãos, ele estava preso. Paulo era um prisioneiro de Roma, por conta do Evangelho. E ele estava agradecendo os filipenses porque, ao saber que Paulo passava por necessidades, a igreja de Filipos se organizou e enviou Epafrodito, o irmão Epafrodito, uma oferta. Então Epafrodito foi levar essa oferta para auxiliar Paulo, para socorrer o apóstolo em suas necessidades. Então por isso Paulo ele está agradecendo. Está ok? Então Paulo ele está agradecendo e no versículo 10 ele inicia assim o seu agradecimento. Fiquei muito alegre no Senhor. Por que Paulo ficou muito alegre no Senhor? Porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Então observe, a primeira lição que nós podemos tirar. Aquele que tem um coração alegre em Deus, tem um coração cheio de gratidão em Deus. Paulo ele expressa sua alegria em Deus porque Deus concedeu à igreja de Filipos o fruto da generosidade. Por que o fruto da generosidade? Porque os filipenses eles estavam passando por um momento também difícil. A região da Macedônia, onde Filipos ficava, a cidade, né, a colônia romana, Filipos, estava localizada, havia sofrido uma grande tribulação. Então eles não estavam bem financeiramente também. Mas mesmo assim, isso não os impediu de auxiliar o apóstolo.
Então Paulo ele entendia a realidade através da perspectiva da soberania de Deus. Paulo ele se alegra no Senhor porque foi o Senhor que gerou esse fruto na igreja, esse fruto de generosidade. E essa generosidade redundou em auxílio do apóstolo. Resultou em Paulo ser suprido. Então Paulo ele entendeu que Deus o supriu, mas usou a igreja. Paulo estava muito alegre porque a igreja estava amadurecendo. Então é um coração que é cheio de gratidão em Deus por conta do outro. Paulo, para ele, viver era Cristo, morrer era lucro. Para Paulo já não mais ele que vivia, mas Cristo que vivia nele. Paulo ele tinha uma total abnegação, uma total dependência somente de Deus. Portanto, ele está muito alegre, independente da sua situação, porque o Evangelho tem se expandido. E ele diz assim, na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. E a segunda lição que nós podemos tirar aqui, além da primeira, que é ter sempre um coração grato no Senhor, é enxergar a realidade com um olhar de graça e misericórdia. Olha o olhar benigno que Paulo tem da realidade. Ele estava preso, estava passando por uma necessidade, e em nenhum momento ele está amargurado, murmurando por conta daquilo que ele está sofrendo. Em nenhum momento Paulo está dizendo que os filipenses o haviam abandonado. Ele tem um olhar de graça, e eu queria fazer uma aplicação rápida para os nossos dias. Nós temos vivido um momento não muito bom, um momento de crise econômica, política, financeira. Nós temos sofrido com esta pandemia. E talvez você aí, irmão, você esteja passando por uma grande necessidade na sua casa, por uma grande dificuldade financeira. E você pode olhar para os lados e não enxergar ninguém. Talvez algumas pessoas lhe dissem que nunca te abandonaria. E agora que você precisa, não tem ninguém ao seu lado e não tem ninguém que lhe preste auxílio. Paulo poderia muito bem murmurar, mas Paulo ele encara de uma maneira benigna os irmãos. Ele olha para os irmãos com um olhar de compaixão. Então eu gostaria de incentivá-lo a encarar a realidade dessa forma. Ainda não surgiu a oportunidade. Ainda não surgiu a ocasião. Portanto, espere e confie em Deus. Agora eu quero fazer uma aplicação para você que tem condições de prestar auxílio para outra pessoa, mas está muito inseguro quanto ao futuro. Isso expressa uma incredulidade, irmãos. Isso expressa, parece que você está dizendo, não com palavras, mas com atitudes, que Deus não é soberano e Deus não está no controle de toda e qualquer situação. Olhe para os filipenses eles estavam sofrendo com uma grande tribulação, ou pelo menos eles haviam sofrido com uma grande tribulação. Eles não estavam tão bem financeiramente. Mesmo assim, assim que eles souberam que alguém estava necessitado, eles se organizaram para prestar socorro. Portanto, não esperem a situação melhorar. Auxilie aquele que você sabe. E se você não sabe, mande mensagens. Nós temos a internet para isso. Manda mensagem para o irmãozinho. Está tudo bem aí? Você está precisando de alguma coisa? Se todos dessa igreja fizerem isso, irmãos, isso já gerará, com certeza, um fruto de generosidade. Irmãos, façam isso. Vocês podem analisar toda essa mensagem, mas se vocês fizerem isso, eu já vou ficar muito grato. E vou ficar muito grato no Senhor, porque é Ele que vai despertar esse fruto no coração de vocês. Amém? Mas vamos seguir. Versículo 11, Paulo continua assim: digo isto, não porque esteja necessitado. Digo isto o quê? Que ele está muito alegre no Senhor. Então Paulo ele não está colocando a alegria dele na oferta. E aqui é uma terceira lição, irmãos. Nós aprendemos a primeira, ter um coração cheio de alegria e de gratidão pelo Senhor. Segundo, entender que o Senhor nos supre e por isso nós devemos ter um olhar benigno da realidade. Terceiro, enxergar Deus como o nosso mediador da alegria. O teólogo Dietrich Bonhoeffer,
Ele disse certa vez que Cristo não é somente o mediador entre nós e Deus, mas também entre nós e o nosso próximo. Eu gostaria de expandir esse conceito. Entre nós e a realidade. Cristo deve ser o mediador entre nós e a realidade. Nós não podemos colocar a alegria nas coisas, nas circunstâncias, mas no Senhor somente. Isso é a plena satisfação. E que Paulo vai dizer mais tarde, que é o segredo do contentamento. Colocar a alegria sempre no Senhor. E enxergar a realidade através de um prisma de que Deus governa todas as coisas. E Ele é o doador de toda graça, de toda benevolência, de toda misericórdia. O Senhor é o nosso sustento. E Paulo entendia isso. Ele diz assim: digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo havia aprendido a viver. Viver, irmãos. Viver. Nós, muitas vezes, não sabemos viver. E é até estranho falar isso, né? É muito estranho. Mas deixa eu te explicar. Viver é vivenciar cada momento. Paulo diz que vivenciou toda e qualquer situação. Muitas vezes aquele que está passando por uma dificuldade, ele não consegue vivenciar a situação. Ele não consegue experimentar o momento. Ele se vê como uma vítima. E por isso ele não consegue enxergar a bondade e a misericórdia de Deus em cada situação. Então ele cai numa frustração gigante e ele não vivencia o momento. Para você ter uma ideia, nós somos a geração que não aguenta mais com a dor do metiolate. Não sabemos sofrer. Não conseguimos experimentar a alegria em Deus durante o momento de necessidade. Mas tem uma outra situação, a situação de prosperidade. E também nós não conseguimos vivenciar um momento de prosperidade, não uma prosperidade no sentido ampla, né? Mas no sentido de ter momentos bons, nós não conseguimos vivenciá-los. Por que digo isto? Porque nós não temos alegria no Senhor. E se você vivencia um momento bom sem alegria no Senhor, aquele momento não é bom, irmãos. Aquele momento é fugaz, é passageiro. Portanto, entenda que você, para manter uma plena satisfação no Senhor, é necessário viver toda e qualquer situação. Não somente um momento triste, não um momento feliz, mas toda e qualquer situação. Porque o momento bom e o momento ruim servem de parâmetros para entender se sua alegria está no Senhor. Como você vai saber se sua alegria está no Senhor se você sempre está numa condição próspera? Como você vai saber se sua alegria no Senhor é realmente no Senhor se você só passa por tribulações? Não é verdade? Então, no momento bom e ruim, essa intercalação, desculpa a palavra, nesse sentido de intercalação entre o bom e o ruim, é que nós descobrimos a alegria no Senhor, é que nós percebemos, temos essa percepção da alegria do Senhor, a alegria no Senhor. Eu gostaria de continuar no versículo 12, Paulo ele vai detalhar aqui o que é viver bons e maus momentos. Olha o que Paulo diz: sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Paulo passou por necessidades. Paulo, ele naufragou. Paulo, ele passou fome, sede, foi apedrejado várias vezes, foi açoitado várias vezes, foi aprisionado várias vezes, foi abandonado pelos irmãos. Paulo, ele havia sofrido muitas coisas. Mas ele também teve momentos de alegria, de prosperidade, de abundância. Quando? Paulo, antes de ser convertido a Cristo, Paulo ele era um fariseu muito conhecido. Ele tinha um futuro promissor. Ele era um homem de Tarso. Isso significa que ele não era um qualquer. Ele tinha condições.
Então Paulo aqui, ele já experimentou os dois lados da moeda, mas quando Paulo tinha condições, ele não conhecia a alegria plena no Senhor. Então, ele explica aqui que ele sei o que é passar por necessidade, sei o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, quanto de estar alimentado, como de ter fome. Tanto de ter em abundância, quanto de passar necessidade. Então, Paulo, ele descobriu o segredo do contentamento. Na onde? No Senhor. O Senhor é a sua alegria. E ele explica aqui, no versículo 13, ele explica, ele expõe, ele explicita qual é esse segredo. Tudo posso naquele que me fortalece. O que é esse tudo posso? Tudo posso sofrer. Tudo posso sofrer, irmãos. Mas também posso ter momentos bons, momentos de abundância, momentos de prosperidade. Ele tudo pode sofrer, tanto o momento mal quanto o momento bom, porque Deus o capacita para isso. Ele pode sofrer, ele pode estar numa situação melhor, mas o Senhor o capacita para que a alegria esteja plena em Deus somente, e não nas circunstâncias. Então perceba, irmãos, que Paulo ele descobriu o segredo do contentamento. E nós também devemos colocar esse segredo em prática. Aproveite o momento, vivencie o momento. Se for necessário, chore. Se for necessário, sorria. Mas vivencie o momento. Entenda que o Senhor ele não te desamparou. Não é porque você está no momento de necessidade que Ele te ama menos. E você que está no momento mais afortunado, não significa que Deus te ama mais do que aquele que está sofrendo. Você que está passando por uma condição melhor, Deus está te dando o privilégio de dividir com aquele que está sofrendo, para que Deus seja exaltado. Mas nas duas ocasiões, sempre a nossa alegria tem que estar firmada no Senhor. Amém? Eu gostaria de orar pelos irmãos. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, nós agradecemos porque Cristo morreu em nosso lugar. E nós te pedimos, nos ajuda a sermos fortalecidos no Senhor. Nos capacite para viver toda e qualquer circunstância, Senhor. Nós queremos experimentar essa alegria plena e verdadeira no Senhor. Nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E Deus os abençoe, irmãos. Uma boa noite. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio.